Bem-vindo, ouvinte, a esse episódio extra do podcast Energia para o Cidadão. Esse episódio não estava no cronograma de roteiros previstos para o ano. Ele é fruto de pedidos, né? Eu estou bem feliz de vários ouvintes terem vindo ao longo das últimas semanas me perguntando se eu ia lançar alguma coisa falando sobre a medida provisória de privatização da Eletrobras. E aqui estou eu. Né? Ela, essa semana, acabou de tramitar, né, de sair do Congresso, e o estágio atual, né, neste sábado, dia 26 de junho, no qual está sendo gravado, é de aguardo da sanção do presidente. Então, meu objetivo aqui é trazer um resumo. Eu acho que tem vários materiais muito bons já na internet, para quem tiver interesse. Todos os materiais que me embasaram para eu construir a narrativa aqui hoje estarão disponíveis no texto do YouTube aí, né, para quem estiver ouvindo nas outras mídias de streaming ou sociais. No descritivo do YouTube estarão todos os links que eu me baseei para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Então, eu vou compilar a opinião de diferentes especialistas, né, e trazer, obviamente, algumas opiniões minhas também. Então, vamos lá. O que motivou a pergunta de vocês, né, é entender o que está passando, provavelmente, saber quais vão ser os principais impactos da medida para vocês consumidores, para nós consumidores, dado que eu também consumo. Então, assim, se ela for sancionada exatamente como ela está, com certeza será muito danoso para a sociedade, como vários outros especialistas têm falado. Então, vou começar dividindo a discussão entre o que é debater a privatização da Eletrobras e o que é debater a medida provisória que saiu do Congresso. São dois assuntos muito diferentes. Então, certamente, a gente encontra, né, especialistas que defendem a privatização da Eletrobras. Isso não é uma proposta indefensável. Existem prós e contras e existem maneiras de se fazer. Então, a gente consegue encontrar, dentro do espectro de especialistas do setor, seja no setor público ou privado, argumentos para os dois lados, gente que se posiciona contrário, veementemente contrário, gente que se posiciona muito a favor, gente que fica ali mais ou menos no meio. Mas o que eu posso afirmar para vocês, e vocês vão ver em quaisquer outros materiais que vocês procurarem, é que vocês não vão encontrar profissionais especialistas do setor defendendo esta medida provisória, este documento que tramitou no Congresso. Tá? Porque mesmo quem é adepto de uma economia mais liberal e de privatizações entende que este documento vai justamente contra preceitos competitivos, como foi falado, por exemplo, pelo Maurício Tolmasquim, tá? Inclusive em sessão no Senado. Ele foi convidado como um dos especialistas quando a proposta estava dentro do Senado para fazer considerações para os senadores que iriam votar na emenda. Então ele traz muito bem. Ele foi o primeiro presidente, foi fundador, ajudou a fundar a EPE e foi o primeiro presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é responsável por assessorar o Ministério, né, de Minas e Energia no Planejamento Energético Nacional, né, de munir com documentos técnicos, com os dados técnicos. Fala muito claro que foram inseridos o que chamam de jabutis, né, foram inseridos trechos dentro do meio da lei, obrigando, né, quem adquirir a Eletrobras a comprar certas quantidades de certas fontes de energia. Essa imposição de compra, ela viola totalmente o mercado competitivo e ela está impondo compra de energias que são caras em localidades caras. Então, vamos trazer exemplos. Um dos jabutis mais criticados que foram inseridos ali é a obrigatoriedade da compra de energia proveniente de termoelétrica a gás no interior do Brasil, ali na região norte, nordeste e para dentro, não nos litorais. Onde não tem gás, onde não tem gasoduto,
onde ainda não tem a termoelétrica, ou seja, uma construção e onde não tem todo esse consumo. Ela seria gerada ali a eletricidade para ser transportada para os grandes centros. Então, tradicionalmente, uma vantagem de uma termoelétrica a gás é você conseguir colocá-la mais próximo do local de consumo. É diferente de uma hidrelétrica que você tem que colocar onde você tem um rio. Ponto. Né? A termoelétrica não. Então, assim, o professor Nivaldi da FRJ, outro especialista economista, pontua muito isso em publicações que ele vem fazendo. É um professor que tem se manifestado publicamente também bastante contrário a ela e aponta exatamente essa compra. Virgínia Parente e Tiago Correia, outros especialistas do setor, junto com Maurício Tomasquim no webinar, repito, todas as citações que eu estou fazendo aqui estarão listadas, né, para vocês poderem ir na fonte diretamente. Também criticaram este mesmo ponto. Tá? Então, essa imposição de compra de uma fonte em local onde ela não existe e que terão que ser construídos toda uma infraestrutura para levar essa energia para lá, vai encarecer a compra dessa energia. E, consequentemente, vai encarecer a fatura. Tá? E aqui eu reforço o que eu já disse. Não existem especialistas no setor defendendo a medida provisória como ela ficou após tramitar no Congresso. O que eu quero dizer com isso? A única nota técnica que está aqui também listada, a única nota que teve foi do Ministério de Minas e Energia, dizendo que a medida provisória, defendendo a medida provisória e afirmando que haverá queda na energia elétrica. E essa nota técnica tem o selo, está no site do Ministério de Minas e Energia, mas nem a assinatura de ninguém do corpo técnico tem, porque ela realmente é inacreditável a falácia dessa afirmativa que, reforço, vários especialistas têm apontado e calculado que é impossível baixar a tarifa. Ela vai aumentar a tarifa com a imposição. Não apenas dessas, mas de outras fontes também. PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, que até hoje é uma energia renovável, diferentemente da fóssil, né, do gás natural, mas ainda é uma energia cara. E o Brasil está expandindo muito bem em eólica e fotovoltaica, que são renováveis também, e são as mais baratas hoje. Elas competem e entram competitivamente. Então é interessante aqui, eu vou pegar a partir de agora e falar um pouco também sobre o setor de planejamento, como é que funciona o planejamento, muito brevemente, como é que funciona o planejamento energético. Ele é dividido, a responsabilidade está dividida entre vários órgãos. Tá? O Ministério de Minas e Energia é quem decide, quem define o planejamento, mas a operação do setor ela tem um respaldo muito grande da EPE, a empresa de pesquisa energética, que é responsável por fazer projeções da expansão da demanda e, consequentemente, projeções de leilões que estimulem o setor privado, né, vários geradores, a desenvolverem projetos e ofertarem energia no curto, médio e longo prazo, né, em leilões que variam o tempo, né, a -3, a -4, a -5. Né? Esse número significa que um leilão é feito hoje, por exemplo, essa semana, ontem mesmo, teve um leilão a -4. E significam energias que serão entregues daqui a 4 anos a partir deste leilão. Então, o papel do planejamento energético é do executivo. E José Gondenberg, né, que já foi inclusive reitor da USP, foi ministro não de Minas e Energia, ele foi ministro da Educação, mas é um especialista da área do setor energético, um dos grandes especialistas nossos. Ele apontou em uma coluna que ele assinou na internet, ele fala que essa medida provisória acaba com o planejamento energético. Eu falei um complemento, eu não sei se ela exatamente acaba, ela está tirando o poder do planejamento energético do executivo e das empresas especialistas do setor e trazendo para o legislativo. O legislativo tomou o papel do planejador e planejou sem fazer planejamento. Né? Ele determinou, né, é determinístico, ele determina a compra de fontes
sem estudos técnicos, sem previsões e sem competição, como reforço apontou Maurício Tolmasquim. E não apenas ele, né? Virginia Parente, que é economista, né? E também trouxe essa importância do mercado, né? Que a Eletrobras hoje corresponde a cerca de 30% da geração elétrica brasileira e cerca de 50% da transmissão. Tá? E ao privatizá-la e entregar para o setor elétrico, além de ser uma parcela grande do mercado que vai para uma nova empresa privada, e se for uma empresa que já consta no setor privado brasileiro, que já tem aí, sei lá, 10, 15% da geração, ao adquirir a Eletrobras, ela chega a 40%, 45%. Percebem como isso está aumentando justamente a concentração em menor número de empresas e um domínio do mercado que não traz competição, muito pelo contrário, ainda mais amarrando dentro do seu texto. Então, Thiago Correia, que já foi diretor da Enel e hoje é CEO no setor privado, fez algumas contas e apresenta no webinar as contas dele, mostrando a mesma coisa, indo contra a nota do Ministério Minas e Energia, provando, né, o quanto isso vai certamente aumentar o custo da geração elétrica, consequentemente aumentando o preço da tarifa paga por todos nós. Ainda, eu posso apontar que, num outro texto, o segundo presidente da EPE, Luiz Barroso, hoje presidente da PSR, tá? Em um texto recente na Megawatt, uma imprensa, né, de divulgação técnica, né, numa página de divulgação técnica do setor, ele não estava falando especificamente sobre a privatização, mas eu quero amarrar aqui porque ele estava tratando sobre a formação de preços do mercado do setor elétrico. E ele explica, né, sobre a flexibilidade e a inflexibilidade das gerações. Então, vou trazer um breve resumo para vocês. A gente chama de flexível uma usina que a gente controle a operação dela, que a gente possa facilmente ligar ou desligar, despachar a energia elétrica daquela fonte segundo o nosso controle, a operação dela. O órgão responsável pela operação do setor elétrico é o Operador Nacional do Sistema. Ele controla para todo o fluxo de energia elétrica, de onde ele está vindo para onde vai acionando os geradores conforme a demanda vai aumentando para atender a demanda ou informando para quem desligar numa ordem de preço. Mas essa ordem de preço, né, de comprar sempre, de ir pegando da mais barata, ele só pode acontecer na parte flexível. E ele aponta que hoje o Brasil tem aproximadamente cerca de 75% da sua geração inflexível. Tá? Esse número é realmente muito grande. Por quê? A gente pensou, mas a gente não controla a hidrelétrica, a maior parte da nossa geração não é hidrelétrica, eu não posso abrir e fechar. Não é tão simples como uma torneira, mas eu posso abrir e fechar. Só que a gente tem que lembrar que o Rio ele passa pelas cidades a seguir da hidrelétrica. Então, há um mínimo, que é chamado de defluência, que eu tenho que manter do rio para manter as atividades a posteriori. Né? Os usos hídricos, os diversos usos hídricos daquela bacia, lembrando que a água não é usada só para geração elétrica, tá? Ela atende à agricultura, ao uso residencial, a outros usos industriais. Então, somente se somarmos a defluência, essa quantidade de água que tem que sempre ficar passando nas hidrelétricas, de todas as hidrelétricas brasileiras, mais algumas térmicas que hoje operam na base, mais a termonuclear, que obviamente a nuclear está sempre ligada, não tem flexibilidade. E, dado que a gente tem agora uma quantidade significativa já de eólica, quase 10% da nossa energia, e a fotovoltaica não para de crescer, dependendo do horário do dia, porque elas são inflexíveis no sentido de que, quando elas estão sendo geradas, elas entram. Eu não tenho controle. Quando está ventando pouco, entra pouquinho. Quando para o vento nas regiões dos parques, não entra nada. E quando está ventando bastante, está entrando muita energia. E o sol, né, eu tenho uma divisão bem clara dia e noite, e ao longo do dia eu tenho uma variação. Eu posso ter nebulosidade, eu posso ter dias muito chuvosos e a produção
ser mais baixa. Essas, que são as fontes chamadas intermitentes, né, por essa descontinuidade, elas entram quando estão disponíveis. Somando todas essas inflexibilidades, o setor elétrico hoje está trabalhando com cerca de 75% inflexíveis. Então, ela só tem controle sobre o 25% acima. Esse 25% é onde vão acionando as mais baratas. E agora, por que eu trouxe tudo isso para explicar esse mecanismo de preço? É porque, juntando com que os outros especialistas que eu já trouxe aqui, né, e que eu estou resumindo, explicando para vocês, trouxeram, quando essa medida provisória da privatização da Eletrobras impõe a compra de novas fontes, essas fontes vão ser obrigadas a entrar. São 6 a 8 gigawatts que está imposta ali na medida provisória para entrada de termoelétricas. Essas termoelétricas vão operar na base, é mais inflexibilidade. E reforço, né, repito, a expansão natural do setor hoje, no Brasil e no mundo, é das renováveis intermitentes. Então vai continuar expandindo fotovoltaica, vai continuar expandindo eólica, que são intermitentes que entram quando tem, e eu ainda imponho a entrada de outras inflexíveis, porque eu estou obrigando a gerar e a comprar de termoelétricas caras. E vou obrigar outras PCHs, que são usinas a fio d'água, ou seja, são pequenas, são hidrelétricas que funcionam similar a uma eólica. Está correndo água pelo rio, vai despachar daquela hidrelétrica. Então, a inflexibilidade nossa só vai aumentar, o que só vai trazer novos problemas operacionais e de custo. Tá? Então, esse era o principal resumo que eu queria trazer para vocês. Então, assim, repito, eu não estou discutindo aqui conceitos entre privatizar ou não privatizar. Né? É melhor ou pior privatizar uma empresa pública, como Virgínia Parente e Thiago Correia falaram muito bem nesse webinar também. Dá para se ter, e isso é uma coisa que eu também acredito muito piamente nisso, dá para se ter excelentes exemplos de empresas públicas e privadas e péssimos exemplos de empresa privada e péssimos do setor público. Então, não é o fato de ser privada ou pública que ela é bem ou mal gerida, que ela é mais cara ou mais barata. Não é isso. O negócio é o como. E aí, para a gente fechar, né, vale para o ouvinte entender um pouquinho de que medida provisória é uma lei sancionada de cima para baixo pelo presidente que passa a valer no que ele assina, e ela tem um prazo para tramitar ou caducar, como se chama. Se ela não passar no Congresso naquele prazo de poucos meses, ela expira e perde o seu valor. Então aqui eu ainda falo que uma discussão de uma privatização da Eletrobras, o mais importante não é discutir se ela vai ser privatizada ou não, é decidido que ela vai ser privatizada, porque isso era um projeto de campanha da atual presidência e teve um respaldo, né, no voto, como trouxeram os professores também, os especialistas no webinar, tem um aceite da população, um aval a se privatizar. Ok, mas e o como? O como é muito importante que seja muito bem debatido como fazer isso. Ou seja, seria interessante ter tido tempo, terem tido audiências públicas, um debate melhor e um texto bem feito, pelo menos, para garantir. Talvez, como a Eletrobras responde por grande parte da nossa energia, ela ter sido quebrada, né? Vamos privatizar ela, então, em partes, né? Diminuir os pedaços dela para privatizar de modo que garanta que não vai concentrar na mão de um novo agente. Então, tem várias formas de se fazer a privatização. E, a meu ver, a escolhida foi a pior delas, porque a partir da medida provisória, o Congresso teve pouco tempo para debater isso, pouco tempo para decidir, ainda incluíram penduricalhos que pioraram e muito o texto base que já chegou. Tá? O texto base era polêmico. Né? A gente pode encontrar especialistas que defendiam o texto base, outros que eram contrários a ele. Eu não acho ele um tremendo absurdo, mas não era um bom texto. Mas eu acho que também não seria um problemão
se passasse daquele jeito. Agora, os penduricalhos que foram incluídos transformaram aquilo num Frankenstein, transformaram aquilo numa lei que certamente só vai onerar o consumidor, só vai aumentar mais ainda a energia elétrica. E aí vamos lembrar uma coisa, a energia elétrica está por trás de tudo, não só da energia elétrica que você consome na sua casa, mas está por trás dos bens e produtos que você consome, porque a produção industrial consome energia elétrica. Os mercados onde a gente compra os produtos usam energia elétrica. Então a energia elétrica tem um poder inflacionário muito alto. E a gente estava com um cenário que previa e podia baixar a energia elétrica. Eu falei um pouco disso no episódio 2, eu vou falar em episódios futuros, quando falarmos de hidrelétrica, de Itaipu e etc. Então, assim, havia uma perspectiva de queda de preço, a queda de preço da eólica, da fotovoltaica, a entrada de novas fontes mais baratas, havia uma previsão, né, nos estudos da EPE também, no PDE 2030, né, o Plano de Desenvolvimento de Expansão do setor elétrico, ele apresenta uma perspectiva de queda dessa energia elétrica. E tudo isso vai por água abaixo com uma imposição de uma venda mal feita da Eletrobras, com vários penduricalhos que certamente inibirão essas quedas de preços e ainda provavelmente vão impor novos aumentos, gerando, né, inflação em cascata. Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes. Por favor, deem aquela curtida, encaminhem para os colegas de vocês. E quem quiser se aprofundar, tem as listas aí embaixo ou venham me fazer quaisquer perguntas. Fiquem à vontade, estou aqui para isso. Grande abraço.